Salve, salve, lotequeiros! Os dados estatísticos já saíram do forno e o clima, meus amigos, é de decisão absoluta. Hoje a gente vai fazer aquela leitura tática fina do concurso 1248 da Loteca. A nossa máquina de dados está mais do que pronta para destrinchar os confrontos mais pesados do Campeonato Brasileiro da Série B e também do Campeonato Inglês. Então, bora preparar as anotações, porque o jogo dos números vai começar num nível altíssimo. E o cardápio da rodada tá daquele jeito. A gente tem o jogo 6 com Fortaleza e Goiás, o jogo 8 Bournemouth contra Palace, o clássico pesado no jogo 9 United contra Liverpool, o jogo 13 com Villa recebendo Tottenham e para fechar, aquele nosso veredito final do concurso. Começando pelo jogo 6, Fortaleza contra Goiás. Dando nosso pontapé inicial, a gente pousa direto na Arena Castelão para esse choque de Série B. Quem acompanha o campeonato sabe muito bem, cada marcação num torneio disputado assim exige uma precisão cirúrgica, e o nosso painel já está mostrando as credenciais desse embate. E olha só, o que grita logo de cara pra gente é esse número fortíssimo, 50%. Essa é a probabilidade exata que o nosso modelo matemático cravou para a vitória do mandante, o Fortaleza. É uma margem de confiança altíssima que os dados fazem questão de sublinhar para nós. E quando a gente olha para o contraste estatístico, dá para entender direitinho o porquê desse favoritismo todo. O Fortaleza está num momento estelar, né? É o vice-líder com 11 pontos e vem de uma invencibilidade de 5 jogos seguidos. Já do outro lado da trincheira, o Goiás está amargando uma zona de perigo extremo. 16ª posição, só 7 pontos e sem saber o que é comemorar uma vitória a 4 rodadas. É, literalmente, o embalo contra a crise profunda. Destrinchando aqui os pontos cruciais táticos, a foto do jogo fica ainda mais nítida. O Fortaleza dita o ritmo com absurdos 82,9% de precisão nos passes. Além disso, os caras amassam no jogo aéreo com uma dominância de mais de 56%. Enquanto o Goiás está naquela luta desesperada, com só uma vitória nas últimas 5 partidas, o histórico nos dá uma dica de ouro. Sabe como acabaram os últimos 2 encontros diretos entre eles? 1-0 para o time da casa. Aqueles jogos tensos, super fechados e decididos no detalhe. O que nos traz para nossa leitura tática final desse duelo? O Fortaleza entra com o status de favorito claríssimo no Castelão. Afinal tem a fase a favor, o controle da bola e o caldeirão da torcida. Só que aquele histórico é um termômetro que não costuma mentir, viu? A tendência dos dados aponta drasticamente para uma partida super travada e com pouquíssimos gols no placar. Voando agora para o jogo 8, Bournemouth contra Crystal Palace. Atravessando o Atlântico, a gente respira a atmosfera elétrica da Premier League direto do Vitality Stadium. Esse é aquele tipo de confronto do campeonato inglês de meio de tabela que sempre entrega uma dinâmica altíssima e que com certeza vai mexer demais com as escolhas desse concurso 1248. Olhando friamente para os números do campeonato, os donos da casa estão numa campanha super sólida. 7º lugar, 49 pontos, mas o que assusta mesmo é a criação. 81 grandes chances geradas na temporada. É praticamente uma fábrica de futebol ofensivo. Já o Palace, ali na 13ª posição, com 43 pontos, tenta achar aquele ponto de equilíbrio. O fantasma deles é o desempenho fora de casa, já que estão a 3 partidas sem vencer longe dos seus domínios. E aqui que tá o verdadeiro xadrez desenhado no gramado. O Bournemouth gosta de sufocar o adversário. Eles recuperam muito a bola já no campo de ataque, pisando firme na área com nomes perigosos como Senesi e Scott, embora tenham vulnerabilidades no jogo aéreo. Só que o Palace, meus amigos, tem o veneno perfeito na manga para quem se expõe assim. O time se compacta brilhantemente sem a bola e engata transições fulminantes. Fiquem de olho nessa conexão rápida do Wharton, servendo o artilheiro Mateta, com as chegadas pesadas do Sarr e do Munhoz. É alerta vermelho máximo para a defesa do Bournemouth. Então, a nossa leitura para esse embate crava o seguinte cenário. O Bournemouth tem aquela imposição natural de quem joga em casa e agride muito o tempo todo. Mas essa capacidade gigante do Crystal Palace de castigar no contra-ataque praticamente descarta um jogo sem gols. É certeza de ameaça real brotando dos dois lados do campo, um verdadeiro teste para os corações da galera que joga na loteca. Chegamos agora ao jogo 9, o peso pesado Manchester United contra Liverpool. A grandiosidade desse clássico dispensa muitas apresentações, né? United e Liverpool se encarando de frente no lendário Old Trafford. Quando a bola rola para um encontro desse calibre, o mundo do futebol para assistir. Essa é, sem tirar nem pôr, a joia da coroa desse concurso.
E tem um número que salta na tela para dimensionar o poder de fogo dos mandantes: 95. Essa é a quantidade absurda de grandes chances de gol criadas pelo Manchester United na temporada. É um volume ofensivo que escancara a força de uma equipe que vai buscar a rede a qualquer custo. Dando uma olhada lá na parte nobre da tabela, o United reina no terceiro lugar com 61 pontos. E o detalhe importante, eles balançaram a rede nos últimos 5 confrontos consecutivos. O Liverpool vem bufando logo na cola, em quarto lugar com 58 pontos. Os dois estão com o passaporte praticamente carimbado para a Champions, mas o nosso painel acende uma luz amarela para o Liverpool, porque a defesa tem mostrado umas fissuras preocupantes, sofrendo gols consecutivamente nas últimas 3 partidas. Puxando isso para as pranchetas e para os pontos cruciais da tática, o United tem uma bola parada que é, sem exagero, letal. Tudo isso orquestrado pelo Bruno Fernandes, que já acumula 19 assistências espetaculares, enquanto Casemiro garante a firmeza lá atrás. Do outro lado, o Liverpool precisa se reinventar com a ausência do Salah, depositando as fichas na criatividade do Szoboszlai e do Wirtz, e contando com a segurança do Van Dijk. E reparem bem na mística desse duelo, porque a história não falha. Os últimos 5 encontros diretos tiveram sempre cravado, mais de 2,5 gols no placar. O retrospecto grita pra gente que vai ter muita bola na rede. E é exatamente isso que a nossa leitura final sintetiza. Existe sim um leve favoritismo pendendo para o lado do Manchester United, muito pelo fator casa e pela fase inspiradíssima do meio de campo deles. Mas o DNA super ofensivo do Liverpool, misturado com esse retrospecto frenético entre as equipes, garante que não teremos um jogo morno de estudo não. É um clássico totalmente escancarado, promessa de alta movimentação no placar. Partindo para o jogo 13, Aston Villa contra Tottenham. Mantendo a sintonia alta no futebol inglês, a gente desembarca agora no Villa Park para mais um embate. Aston Villa recebendo Tottenham. Olha, esse é aquele típico jogo da reta final de Premier League que deixa qualquer lotequeiro com os nervos à flor da pele de tanta tensão. E o que mais choca aqui é o verdadeiro abismo psicológico entre as duas equipes no campeonato. O Aston Villa está flutuando numa tranquilidade invejável na 5ª posição, dono de uma posse territorial sufocante de quase 54% e com aquela sonhada vaga na Champions já no bolso. No outro extremo, é o drama na sua forma mais pura. O Tottenham está atolado lá embaixo, na 18ª posição, respirando os ares desesperadores do rebaixamento. Para eles, pontuar é questão de sobrevivência a cada minuto. E taticamente falando, existem pontos cruciais que podem embolar de vez esse roteiro. O Villa tem o Ollie Watkins e o Morgan Rogers vivendo uma fase simplesmente monstruosa lá na frente, além do Konsa blindando a defesa de forma muito sólida. Só que tem um fator de distração gigantesco no radar. O Villa tem uma semifinal de Liga Europa pesadíssima logo ali no meio de semana. Será que a concentração no inglês vai dar uma balançada? Já do lado dos Spurs, a tragédia de lutar contra a queda ainda piora por causa do departamento médico. A lista de desfalques é assustadora e tira de campo peças criativas fundamentais, como Simmons, Kudus, Sarr, Solanke e o Dog. A crise é muito real. E a nossa leitura para esse caldeirão de emoções foca exatamente no imprevisível. Quando um time super tradicional como o Tottenham pisa no gramado com o fantasma do rebaixamento fungando no cangote, a lógica estatística balança. Essa necessidade louca de pontuar, custe o que custar, transforma a partida numa batalha escancarada, franca e super nervosa. Especialmente encarando um mandante que, mentalmente, pode já estar com a cabeça dividida com o torneio europeu. Com a lógica pura batendo de frente contra o desespero absoluto pela sobrevivência e com clássicos que são sinônimos de gols, a pergunta de R$1 milhão fica no ar. Em qual desses gramados as grandes zebras do concurso 1248 vão dar o bote? As cartas táticas já estão viradas na mesa, os dados foram mapeados por aqui, mas no fim das contas, a imprevisibilidade brilhante do nosso futebol é quem dá a palavra final. Que essas análises sirvam para calibrar os prognósticos de todos vocês. Uma excelente rodada e bons jogos para quem vive intensamente cada palpite da nossa loteca.